Boa noite, pessoal. Me digam aí como é que tá a transmissão, se tá tudo ok. Se for chegando aí, me dá um joinha, por favor. Se for chegando aí, me conta de onde é, de onde está me ouvindo. Mauri, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Passaram bem a semana? Começaram bem a semana? Alguma dúvida, gente, sobre o livro Nosso Lar, sobre o que a gente está comentando? Se tiver alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram comentar. Boa noite, Renata. Iná, boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente começa, né? Esperar das 19h30. Enquanto isso, a gente tem um tempinho aí. Quem quiser fazer algum comentário. Pessoal, acabei de escutar o Júlio Carvalho falando na Web Rádio Fraternidade, dando uma entrevista e falando lá sobre o Instituto do Amor. E fiquei muito feliz, achei muito bom. Tanto a fala dele, claro, né? Mas principalmente por ver a projeção do trabalho dele, né? na web rádio que abrange aí o mundo todo, né? Tem gente de todo lugar escutando a rádio, né? E foi muito bacana. Parabéns a toda a equipe lá pelo trabalho deles, né? Que possamos auxiliá-los com as nossas vibrações. Laura, de Salvador, boa noite, Laura, que bacana. Tem gente de longe aí, ó. Tem mais alguém de longe? Que legal, gente. A internet proporciona para nós esse contato, né, com pessoas que fisicamente distantes e a gente pode estar junto. Muito bom. Pessoal, e como é que tem sido para vocês esse estudo, essa leitura do... Não sei nem se posso chamar de estudo, né? A nossa leitura e os nossos comentários sobre o livro Nosso Lar. O que vocês estão achando? Me dê o feedback, porque de repente a gente precisa mudar alguma coisa. A gente está aqui para fazer o melhor, dentro das nossas possibilidades. Mas precisamos da ajuda de vocês. Lembrando, pessoal, que nós estamos aí disponibilizando, né, aquele trabalho da conversa fraterna, né? E quem desejar passar por essa conversa acontece às segundas-feiras, logo após o nosso estudo aqui do Nosso Lar, tá? É só preencher aquele formuláriozinho que está afixado bem no início lá do grupo. É a primeira publicação que aparece. Ela está sempre lá porque ela está fixada. É só clicar lá no linkzinho e preencher o formulário. É bem simplesinho, é só o nome
e o telefone com o WhatsApp, tá? E aí logo após a gente encerrar aqui, os nossos companheiros da casa que estão fazendo essa atividade, né, que estão escalados para esse trabalho, eles entram em contato com quem deixou o nome lá e o telefone, tá bom? Através de uma videochamada no WhatsApp e fazem ali a conversa fraterna, tá? É um espaço para quem precisar conversar, quem precisar de algum esclarecimento à luz da doutrina espírita, a gente está ali pronto para escutar e para conversar, sempre sobre a luz da doutrina espírita, ok? E lembrando que é tudo sigiloso, o formulário só os trabalhadores que têm acesso, a conversa também fica só entre a pessoa e os trabalhadores, tá bom? Bem tranquilo, tudo sossegado, ok? Bom, 19h30, convido a todos a elevarem seus pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, esses irmãos que nos auxiliam do plano espiritual, que nos ajudam a exercer essas atividades, que nos ajudam a transmitir os conhecimentos de André Luiz, esses irmãos que nos ajudam a colocar em prática os recebimentos, os ensinamentos recebidos. Vamos pedir a esses irmãos que estejam conosco, que nos auxiliem nesses momentos a irradiar a luz, a paz, o amor por todo o nosso Brasil, por todo o nosso país, também por todo o nosso mundo, todo o nosso planeta. Que cada um de nós, neste momento, possa ser um ponto de luz a iluminar a escuridão, auxiliando aqueles que ainda se encontram nas trevas da ignorância. Que possamos assim encaminhar esses irmãos ao acolhimento, ao aprendizado, à caminhada de evolução. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, dando sequência às aventuras do nosso irmão André Luiz, nosso herói. Então, vocês se lembram, né? O André Luiz passou um tempo no umbral, um bom tempo, né? Foi resgatado assim que conseguiu elevar um pouco o seu padrão vibratório, assim que se lembrou sinceramente da existência de um Criador, ele conseguiu perceber a presença ali do socorro, né, da equipe de socorro, e foi resgatado em nosso lar, foi levado a uma casa de saúde, onde ele está sendo cuidado, e depois de algum tempo, né, ele já conseguiu então fazer um passeio em nosso lar, para observar, conhecer a colônia, né? Capítulo 9, então, problema de alimentação. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei,
é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constituiu medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante as exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Então, pessoal, vamos fazer uma pausazinha na leitura para a gente analisar o que está acontecendo, o que aconteceu em nosso lar, o que Lísias está contando. André Luiz perguntou a ele, o questionamento de André Luiz era sobre a distribuição, né, ou melhor, o abastecimento da cidade, né, com tantas pessoas, com quanta movimentação, como é que era feito isso, né? Então, Lísias está contando a ele e explicando que quando o governador iniciou a sua administração, né, as pessoas, os espíritos que habitavam o nosso lar, eles estavam habituados, eles mantinham antigos vícios ligados à materialidade, né, com relação à alimentação. Todos ali chegavam e queriam se alimentar da mesma forma que se alimentavam no plano físico, né? Com muita abundância de comida, inclusive com bebidas, né? Solicitando bebidas. E isso causava grandes dificuldades para a colônia. O governador, então, resolveu mudar essa situação. Resolveu modificar a alimentação. E aí a gente, vamos, um parêntese, curioso. O entendimento geral, normalmente a gente pensa que, desencarnou, não precisa mais se alimentar, não precisa comer, não precisa de mais nada. E aqui a gente percebe que não é bem assim, né?
a gente desencarna, a gente se desenfaixa do corpo físico, mas nós mantemos o perispírito. E nós precisamos abastecer o perispírito, né, com energias. E essas energias, então, é claro que elas não são provenientes dessa alimentação como a gente tem o hábito aqui no plano físico. A gente pode absorver, né, essa energia do ambiente, do ar, da água, do sol, né? A gente absorve essa energia. Mas, como os desencarnados, né, ali, que estão em nosso lar, são espíritos que ainda não têm assim, um patamar evolutivo, né, que os permite fazer essa absorção de forma tranquila, serena, né, natural, essa energia ela precisa ser condensada em forma de alimentos que são absorvidos pelo desencarnado, né? Ele come assim como nós. Então, o que acontecia? Essa energia ela era condensada em forma de alimentos da forma que nós estamos acostumados aqui. E em grande quantidade, né? Todo mundo queria uma mesa farta, com muitas variedades de comida e bebidas e tudo mais. O governador, ao assumir a administração, percebeu o quê? Esse hábito mantinha velhos vícios daqueles espíritos. O vício da gula, do excesso, né, era mantido. Então ele resolveu mudar isso tudo. Então ele mudou, proibiu, né, esse tipo de alimentação e instituiu que a alimentação seria baseada em caldos, na água e sucos, frutas, coisas bem leves, né, por assim dizer. E para isso ele solicitou a esferas mais elevadas que viessem espíritos, instrutores, para ensinar os habitantes de nosso lar, treinar os habitantes de nosso lar a se utilizarem da respiração, né, para poder absorver essas energias que precisava, né, que cada um ali necessitava para suas atividades. Isso causou revolta, né, em muitas pessoas. Por quê? Porque a gente desencarna, mas a gente não vira santo. Da mesma forma que a gente saiu daqui, a gente continua a nossa jornada evolutiva do plano espiritual. Então todo mundo queria se satisfazer, né, nessa alimentação da mesma forma que fazia no plano físico. E não queriam mudar os seus hábitos, né? Muitas pessoas não queriam deixar os seus antigos vícios. No entanto, o governador sempre informando, sempre buscando oferecer o conhecimento, o entendimento, sempre aberto a escutar as pessoas, né? O ponto de vista das pessoas. Ele sempre escutava, seja lá qual for, né, o ponto de vista, e demonstrava, né, com informação, com diálogo, qual era a necessidade da mudança dessa alimentação. Ok? Isso até aqui. E isso foram 30 anos, imagina, 30 anos para que fosse consolidada essa mudança. As pessoas resistiram, relutaram durante 30 anos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes
paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Bom, pessoal, então percebam, o governador, as pessoas iam, reclamavam, se aproveitavam ali de um momento onde o entendimento geral colocava a culpa no novo regime sobre algum desconforto que estivesse sentindo, né? Reclamavam, protestavam, faziam todo tipo de manifestação, né, contra aquele regime. E o que o governador fazia? Chamava todos no palácio, explicava, demonstrava qual era a utilidade, né, daquele novo regime para o processo evolutivo. Convidava, né, aqueles mais reticentes a irem em excursões de aprendizado a outras colônias, né, para poderem aprender, para poderem observar. Então, ele sempre se utilizando do aprendizado, né, da divulgação da informação, do esclarecimento, com toda a paciência, com todo o amor por qualquer pessoa que ele chegava. No entanto, vejamos o que aconteceu. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em ministério. Então, percebam, o governador buscando entendimento, esclarecimento, todas as pessoas que chegavam até ele com algum tipo de reclamação sobre o novo regime alimentar, ele atendia. Toda aquela documentação que o pessoal produzia e mandava para ele, tentando provar que aquilo não era benéfico, ele tinha o cuidado de ler tudo para depois conversar com as pessoas e explicar e ensinar, né? No entanto, começou a se formar alguns distúrbios, né, alguns problemas sérios no departamento da regeneração. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino
em virtude dos vícios de alimentação. Então, pessoal, olha aqui para vocês verem o que começou a acontecer. O desequilíbrio, né, dessa turma, a vontade de manter o vício, os seus vícios, né, criou grandes dificuldades. Começaram então a surgir esses núcleos onde as pessoas não mais estavam dialogando com o governador. Esses núcleos em rebeldia começaram a criar problemas, começaram a criar situações que atrapalhavam os trabalhos e abriam oportunidade para que os companheiros, nossos irmãos que ainda estavam no umbral, tentassem entrar em nosso lar. Principalmente porque alguns dos companheiros habitantes de nosso lar, tentando se abastecer daquela alimentação que eles queriam, mas não obtinham mais na colônia, buscavam o intercâmbio com os irmãos no umbral. Ou seja, eles estavam fazendo tráfico de alimentos, por assim dizer. Estavam trazendo do umbral aquilo que eles queriam utilizar. Compreende a seriedade da coisa? Onde a gente chega, onde que a natureza do nosso espírito está? E isso causou problemas coletivos. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera por meio da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Então vejam só, pessoal, o governador estava tratando a situação com toda serenidade, com toda paciência, né? Porque as pessoas até então estavam claramente, né, de peito aberto, discutindo com ele, debatendo a sua postura, debatendo a sua ideia. E ele aceitou, claro, né, como um espírito evoluído, o debate franco, aberto, onde todos têm direito a dar a sua opinião, a colocar o seu ponto de vista. A partir do momento em que as pessoas não mais estavam discutindo, não estavam mais falando abertamente, colocando a sua opinião, mas sim se utilizando de meios obscuros para atrapalhar a implantação do novo sistema e utilizando ainda mais esses meios obscuros para se alimentar, para se prover daquelas energias, né, através desse intercâmbio com os irmãos ainda no umbral,
o governador mudou então a sua forma de agir. E o que ele fez? Proibiu todo e qualquer intercâmbio com o umbral, todas as caravanas de socorro, tudo ficou parado, ninguém podia mais sair de nosso lar, fechou, né? Colocou o pessoal lá fechado, aqueles que estavam mais rebeldes, prendeu todo mundo, ficou todo mundo recluso, ligou as baterias, né, dos muros de nosso lar, né? Ou seja, era mais uma proteção para que impedisse a invasão de nosso lar e também para impedir que as pessoas saíssem. E por mais de 6 meses, como nos conta Lísias, simplesmente proibiu toda e qualquer alimentação que não fosse através da absorção pelo ar das energias, né? E água magnetizada. Ou seja, ele provou pelo seu ato enérgico que ele estava certo, que ele estava correto na sua decisão e que a alimentação deveria ser modificada. E aí, como coloca aqui o texto, a colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Até então ele estava conversando com todo mundo, pacificamente, aceitando, admitindo com toda paciência que aquele processo estava demandando um tempo, que as pessoas precisavam aprender, precisavam entender. Mas a partir do momento que não houve mais esse diálogo, que as pessoas começaram então a agir de forma simplesmente rebeldes, recalcitrantes ainda nos seus erros, ele agiu de forma enérgica. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público e dizem que em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Pressentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se à expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Então, pessoal, aqui eu acho que a gente precisa analisar, pensar, trazer isso para nós, esse capítulo, essa história, em 2 aspectos. O aspecto relacionado realmente à alimentação. Nós realmente abusamos da questão da alimentação. A grande maioria de nós. A gente come em excesso, A gente usa a comida como uma forma de satisfação, não só para nos manter, mas é o vício mesmo, da comida.
E a gente precisa analisar isso tudo. Qual que é a minha relação com a alimentação? E pensando sempre, como bem coloca o André Luiz, né, que é um passo evolutivo. A nossa conscientização com relação à alimentação é um passo na nossa evolução. E uma preparação para quando nós estivermos desencarnados, retornarmos ao plano espiritual. A gente pode ir se preparando aqui, né? Se repensando essas questões da alimentação, não sendo tão agarrado, né, vamos dizer assim, aos vícios da alimentação, de forma que a gente não sofra, né, tanto com a falta dessa alimentação, como a gente está habituado aqui no plano físico, né, buscando mais uma alimentação mais leve, uma alimentação mais dentro daquilo que realmente a gente precisa, né? Então é algo que a gente precisa repensar. E o segundo ponto que eu acho que a gente precisa observar aqui e trazer para a nossa realidade é o quanto que a falta do diálogo claro, franco, aberto, sincero, atrapalha as nossas relações, né? Nos nossos grupos, seja ele quais forem, né? Dentro da nossa casa, os nossos grupos religiosos, grupos de estudo. Por quê? O debate franco e aberto, ele é bem-vindo sempre, né? Um debate com respeito, com educação, ele deve existir para que a gente possa observar os diferentes pontos de vistas e buscarmos, né, o entendimento daquilo que é melhor de fato. Mas, quando a gente começa a falar pelas costas, a criar situações para minar aquele que está no comando, né, o comando de alguém, ou a administração de alguém, isso só serve para destruir o grupo, para destruir todo o trabalho que vem sendo feito. Então eu acho que a gente podia trazer isso para dentro das nossas casas espíritas, né? E repensar algumas atitudes que às vezes acontecem dentro dos nossos grupos. Porque quando a gente abre oportunidade, quando a gente se porta dessa forma, a criar situações, a não falar claramente, abertamente o que eu estou pensando, qual é o meu ponto de vista, o meu posicionamento, e quando eu não aceito o posicionamento do outro também com cordialidade, com respeito, eu estou abrindo oportunidade para que aqueles nossos irmãos que querem ver o fim das nossas atividades, dos nossos trabalhos, se aproveitem e comecem a minar os grupos, né? Comecem a criar situações, criar constrangimentos, criar atritos que acabam por simplesmente acabar com os grupos ou atrapalharem muito as atividades que são executadas. Então, vamos repensar isso, né? E levar o diálogo franco e aberto para os nossos grupos, né? Seja ele qual for, que eu acho que a gente só tem a ganhar. O respeito, o equilíbrio, a tranquilidade, serenidade, né? De demonstrar o nosso ponto de vista, de ter paciência, de ensinar, de esclarecer, mas tudo às claras, né? Para que não haja aquele diz que me disse, para que não abra oportunidade de formulação ali de questões que depois são muito difíceis de serem resolvidas dentro do grupo, certo? Então é isso, pessoal. Nós já avançamos aqui um pouquinho do horário que a gente propõe para esse pequeno estudo. Espero que tenha ficado claro aí esse capítulo e agradeço a todos vocês, né, a oportunidade de estar aqui
E, mais uma vez, convido vocês a fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, agradecer por mais essa oportunidade que nos foi oferecida de estarmos reunidos, agradecer por este momento de reflexão, de estudo, de entendimento, e pedir a esses nossos companheiros, esses nossos irmãos, que se mantenham junto a nós durante toda essa semana, nos auxiliando a levar a luz, o amor, o entendimento e a paz a todos os lugares, a todas as pessoas com quem nos encontrarmos. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.